Queria eu vou ler um texto com vocês, que está em João 5. Essa semana foi uma semana complicada. Eu fiquei doente, eu já amanheci, fiquei doente no domingo e uma gripe muito forte. Sabe aquelas gripes de deixar você de cadeira de roda? E eu fiquei ruim mesmo. As minhas gripes são gripes que, na verdade, é uma doença grande, sabe? Quando pega é para nem andar. Mas, pela graça de Deus, eu estou vivo. Louvado seja Deus. Estou com uma voz um pouco diferente por causa disso. Eu queria que você entendesse que hoje o culto a palavra de Deus, tem pouca gente hoje, tem menos gente. Deus tem uma palavra especial para você. É como se fosse uma palavra privativa para o seu coração. Deus trouxe você aqui nessa noite, porque tem uma palavra para você. Amém? João 5. Está escrito assim, desde o dia que foi escrito. Algum tempo depois, os judeus subiu a Jerusalém à festa dos judeus. João 5:1. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número, tem tradução que diz grande multidão, ou multidão. Grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Até aqui. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, que eu já preguei sobre ele, a última pregação, ele entrou na minha pregação no Evangelho de João como um dos 7 milagres de João, que representa os 7 senhorios de Jesus. Mas eu quero falar especificamente sobre esse milagre, porque o tema da campanha é Vivendo um Milagre, né? Muito bem. O texto diz que era uma das festas. Não está claro no texto que festa era essa. Provavelmente uma das 3 festas anuais que aconteciam em Jerusalém. Existiam outras. O povo de Jerusalém era festeiro. Os judeus eram festeiros, um povo que gostava de festa. Um casamento deles demorava 7 dias. De festa. Tomando vinho. Aquele vinho docinho.
7 dias. Eles eram festeiros. As únicas festas que eles eram convocados a vir eram 3. Provavelmente essa festa era uma dessas, que é chamada de Santa Convocação. Eles eram convocados, eles tinham que vir. Os judeus já passaram por várias diásporas. Nos dias de Jesus, havia judeus espalhados por tudo quanto é lugar daquela região. E nessas festas, eles eram convocados a vir para a festa, que era a festa da Páscoa, que em hebraico é chamada de Pessa, que era a festa dos tabernáculos, que é chamada de Sukkah, e a festa de Pentecoste, que é chamada de Shavuot. Essas 3 festas, eles eram convocados a vir, eles vinham, não era um pedido, existia uma santa convocação para vir. Nessas festas, a cidade de Jerusalém quintuplicava, a sua população ficava 5 vezes maior do que o normal. 5 vezes. A cidade de Jerusalém foi construída em cima de uma montanha, chamada de Monte Sião, e cercada por uma muralha. Essa muralha tinha 12 portas em volta dessa cidade. 12 portas. Portas que davam para vários lugares, por exemplo, porta que dava para a Síria, para Damasco, porta que dava em direção ao Egito, tinha 12 portas. Eu pedi uma foto aí, se dá para pôr aqui, que é uma foto tirada de cima do Monte das Oliveiras. Que é essa foto aí, não aparece muito claro. Aparece ali uma cúpula dourada. Dá para ver aí? Uma cúpula dourada, que essa foto é tirada de cima do Monte das Oliveiras. Eu nunca fui lá. Agora, eu vou. Não sei quando. Mas eu vou um dia. Em cima do Monte das Oliveiras, tirada essa foto. Aquela cúpula dourada é de uma mesquita. O nome da mesquita chama-se Al-Aqsa, o Domo da Rocha. Dentro daquela mesquita está a suposta pedra que Abraão sacrificou Isaac em Gênesis 22, ou vê se vocês me ajudam aí, se não for é outro. Aquela mesquita foi construída exatamente em cima do terreno onde foi construído o Templo de Salomão. Nas cruzadas, quando Saladino, um muçulmano, conquistou Jerusalém, ele construiu essa mesquita. E ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Aquele domo não é bijuteria. Aquele domo é ouro. Doação de muçulmanos espalhados por toda a parte do mundo. Aquilo não é um domo de bijuteria. Aquilo é ouro. Preste atenção. E eles vinham de tudo enquanto é lugar para chegar em Jerusalém, uma multidão. E eles vinham cantando e fazendo romaria. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, os Salmos dos Degraus. Já viu? Eles vinham cantando os salmos, salmodiando. Quando eles chegavam no templo, eles iam cantando, a cada degrau cantavam
cantavam um salmo daquele, por isso que o salmo chama-se o Salmo dos Degraus. Eles cantavam quando estavam chegando em Jerusalém para essas festas. Tem uma outra foto que eu mostrei aí, que eu peguei, que é essa foto. Muito bem, presta atenção. Por isso que eu não gosto do microfone na mão. Ó, tá vendo aquela estrutura? Ali, havia ali uma porta, onde tem uma sanca bonita de pedra, assim, com 2 portais. Aquilo ali chama-se Porta Dourada, ela aparece na Bíblia. No Novo Testamento é chamada de Porta... Eita, meu Deus, esqueci. Está no Novo Testamento, depois você procura. Porta Formosa, glória a Deus. Porta Formosa, ela aparece na Bíblia como Porta Formosa. Quando eles entravam em Jerusalém, eles se aglomeravam nessa porta. Ela está fechada. Ela não era fechada. Ela está fechada porque os muçulmanos fecharam. Porque existe uma profecia que quando Jesus voltar, ele vai aparecer primeiro ali, naquela porta, no Monte das Oliveiras. Além deles fecharam, se você prestar atenção, isso que você está vendo aí branquinho perto da porta é um cemitério. Além deles fecharem a porta, eles construíram um cemitério, com a ideia de que, como Jesus não pode tocar em algo morto, ele não iria. Só que eles se esqueceram de um detalhe muito importante. Jesus é o Senhor da vida. Quando ele chega ali, aqueles que estão mortos vão viver tudo. Eles esqueceram desse detalhezinho. Simples assim. Aquilo é a Porta Dourada. Todo judeu que chegava para essa festa se aglomerava no pé dessa porta. Só quem podia passar ali eram os judeus, estrangeiros não podiam. Daquela porta para lá, onde está aquela cúpula dourada, era o templo. Havia uma rampa por ali que dava acesso ao templo. No texto que a gente leu, Jesus é um judeu e ele também foi para lá. Ele também foi para lá. Quando ele chegou lá, havia uma multidão. E os judeus, ao passarem por essa porta para ir para o templo, eles colocavam a mão assim nos umbrais da porta, oravam e diziam assim: viva o Deus que deu vitória a Israel. Eles diziam. Era uma suntuosidade passar por aquela porta. Quando Jesus chegou ali, ele não passou por ela. Ele deu a volta por algum lugar e foi pelos fundos. Chegou numa porta chamada a Porta das Ovelhas, que o texto a gente acabou de ler. O que é a Porta das Ovelhas? A Porta das Ovelhas era uma porta onde ficavam 5 tanques. Tanques de purificação. Quando os judeus traziam o sacrifício, que eram os cordeiros e as ovelhas, para serem sacrificados, o sumo sacerdote pegava a ovelha e enfiava num tanque daquele. Lembra, quem tem cachorro peludo? Você vê um cachorro peludo, ele é todo bonitão, pelo bonito. Mas se você dá um banho nele, ele fica parecendo um ratinho. Né? Então, não tinha como o sacerdote inspecionar a ovelha, porque ela tinha muito pelo. E não podia ter defeito. Então, o que eles faziam? Mergulhava ela na água, o pelo sentava no corpo dela e ele passava a mão no corpo para saber se tinha algum defeito. E depois passava pela Porta das Ovelhas para dar para o sacerdote, para entrar para o templo para ir ser sacrificado. Jesus deixa de passar por essa porta, dá a volta no templo e entra pela portinhola dos fundos, pela Porta das Ovelhas. Mas lá tem uma coisa que está acontecendo.
A Bíblia diz que nesses 5 tanques, em algum momento da história, que não está registrado, nem a tradição católica sabe disso, em algum momento, uma pessoa doente estava passando por ali e diz essa pessoa que um anjo, um malachim, moveu a água de um daqueles tanques e deu uma ordem para ele pular dentro do tanque, e ele pulou e ficou curado da doença que tinha. E essa notícia correu que nem rasteio de pólvora. E não demorou muito tempo para aquele lugar ser tomado por gente doente, por gente aleijada. Eu estou falando, irmãos, de uma sociedade há 2000 anos atrás, sem nenhuma proteção social, sem nada. De uma sociedade sem nenhuma rede de proteção social. E eles se aglomeravam, e foi construído um negócio que a Bíblia chama de alpendre. 5 alpendres para abrigar esse povo. A Bíblia chama de alpendre, mas é uma latada. É que você não sabe o que é uma latada. Latada é uma cobertura feita de ramo, de palha, para que eles não morressem no meio do sol, que nem formiga em cima de uma pedra quente. Foi para lá que Jesus foi. Preste atenção. Estou falando de um povo desprotegido. Em 1982, vou dar um exemplo para você o que é falta de proteção. Em 1982 eu tinha 10 anos de idade. Aí é só você fazer a conta, que eu não vou fazer isso agora. Em 1982 eu tinha 10 anos de idade. O Nordeste era completamente desprotegido. Houve uma seca de 4 anos sem chover. Não choveu absolutamente nada. 4 anos. Os animais, os açudes, as represas, rachavam. Os animais foram os primeiros a morrerem. Você andava assim nas estradas e o gado morto, de fazer dor, morto de fome, de sede. Dezenas de animais mortos. As pessoas começaram a perder os animais. Gado, jumento, cavalo. Não foi 1 ano, foi 4 anos. Depois do primeiro ano, eu estou falando de um povo que não tinha absolutamente nada. Estou falando de gente pobre, que vivia de uma agricultura de subsistência. Meu pai criou 8 filhos, plantando. E se chovesse, tinha. Se não chovesse, não tinha. Depois de 1 ano, acabou tudo. Passamos a comer angu. Tu não sabe o que é isso. É bom? Tu é doido, rapaz. Passamos a comer angu. Sabe o que é angu? Angu é um negócio feito de milho, feito com água e sal. Às vezes vocês dizem assim, ai, que delícia. Polenta é um negocinho gostoso. Aí corta uma tirinha assim, passada na manteiga. Ah, que maravilha. A gente comia aquilo no café da manhã, no almoço e na janta, com água e sal. Quando eu vou para Paraíba, minha mãe disse, meu filho, você quer uma cozinha? Eu digo, pelo amor de Deus, tira isso da minha presença, eu quero saber de angu. Depois de 2 anos, as pessoas entram em desespero. Os pais de família começaram a voar em cima de uma foice e marchar para a cidade. A família passando fome, os filhos chorando. Pegar uma foice, um facão e disse assim, vamos invadir a cidade. Vamos invadir o mercado, vamos fazer o que tem que fazer. E começavam a descer para a cidade. Eu cansei de ver maromba de pessoas, de 100 pessoas, 60, descendo em direção à cidade. Quando isso começava a acontecer,
E acontecia. Então o governo fazia alguma coisa, mandava uma cesta básica. Naquele tempo não tinha proteção social nenhuma. Isso em 82, que foi ontem. Eu estou falando há 2000 anos atrás. Essas pessoas ficaram atrás desse tanque. Aqui, ó, quando a Bíblia fala de grande multidão, dá para a gente ter uma ideia, porque a Bíblia diz que no milagre da multiplicação, lá tinha uma grande multidão. E a Bíblia fala a quantidade de pessoa que era. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tu pode contar mais de 10.000 pessoas. Que mulher tem mais do que homem. Tem mais. Quando a Bíblia fala de multidão, está falando assim de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então nesse lugar tinha umas 3.000 pessoas no mínimo. Gente invisível, gente que a sociedade não olha, gente que não é enxergado. E é isso que eu acho lindo em Jesus. Olhe para mim, preste atenção. Porque a gente precisa ser humilde, irmãos, para entender uma coisa. Que religião adoece, fica adoecido. E não precisa saber muito. Nos dias de Jesus, a religiosidade de Israel estava adoecida. Adoecida. Sabe isso que eles faziam no pé dessa porta? Isso para Jesus não tinha valor nenhum. Nenhum. Por quê? Porque era uma religião adoecida. E a gente precisa ser humilde para entender que a religiosidade adoece. Os católicos precisam entender que a religião adoece. Os crentes precisam entender que a religiosidade adoece. Fica adoecida. A gente fica atrás de coisa que não tem valor. Você olha hoje, não precisa ir muito, você olha a internet, é de fazer vergonha. Você vê uma religião adoecida. Jesus não vai para lá. Esse tipo de coisa não chama a sua atenção. Você sabe para quem é que tem olho? Então essa firula religiosa de bater pé, de ficar fazendo barulho, de ficar rodando numa perna só, isso aí não vale nada, isso não impressiona, isso aí nada, é a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe para onde Jesus foi? Jesus não foi para lá. Jesus deu a volta, foi pela portinhola dos fundos e foi para um lugar que ninguém achava que ele iria, para um lugar onde os homens não enxergam. Foi olhar o menos favorecido, foi olhar o desamparado. Pois é. Pois é. Foi para lá que ele foi. Ele foi olhar aquele que ninguém pode fazer nada por ele. Por isso eu digo para você nessa noite, olhe para mim. Se você está vivendo um problema que você acha que ninguém pode fazer nada por você, Jesus está contigo. Ele está contigo. Se você veio aqui nessa noite e diz assim, pastor, o meu problema, não existe nada que ninguém possa fazer por mim. Pois eu digo para você, Jesus está com você. E isso basta. Jesus foi para lá. Jesus saiu de toda essa suntuosidade da Porta Dourada. Qual é o maior tesouro do cristianismo? Será que são as suntuosas catedrais de Roma?
tem uma catedral linda chamada Sampô. Será que é a Catedral da Sé ou essa cópia barata da Celso Garcia? O maior tesouro do cristianismo chama-se Jesus. Ele vai para lá. E existe uma grande diferença entre o reino de Deus e aquele tanque. Muito grande. A diferença é que lá naquele tanque, as bênçãos aconteciam a conta-gota. Se acontecia. Eu preciso afirmar que acontecia porque a Bíblia diz que não acontecia. Acontecia a conta-gota. Acontecia uma hoje e agora, só o ano que vem. A diferença entre aquele tanque e o reino de Deus é que depois de Jesus, as bênçãos não acontecem mais a conta-gota, acontece toda hora, todo dia. Os milagres de Deus acontecem a todo momento. Você quer ver o fato de você estar aqui presente nessa noite. O fato de você ter acordado. É todo dia. Outra coisa de diferença. Lá, se acontece uma bênção uma vez por ano, então tem favorecimento. É preciso ter alguém que jogue você no tanque. Entendeu? E essa era a reclamação do aleijado. Tem favorecimento. Só cai no tanque aquele que for ajudado. Agora você imagina o desespero daquelas pessoas em volta de um tanque. Você não sabe qual é o dia. Eu fico pensando que às vezes o vento mexia a água, não tinha quem contasse aleijado lá dentro. Depois tinha que tirar lá dentro, porque ele não curou, porque não foi o anjo que mexeu. Tinha que tirar, senão ele morria afogado. Porque era uma vez. E só acontecia para uma pessoa. O primeiro que caísse lá dentro era curado. No reino de Deus, irmãos, não tem favorecimento. No reino de Deus, você não precisa chegar no primeiro lugar, você precisa só chegar. No reino de Deus não ganha quem chega na frente. No reino de Deus ganha quem chega. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. No reino de Deus não ganha quem chega na frente, ganha quem chega. Por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode olhar para trás. Não tem, no reino de Deus ninguém é salvo porque é pastor, nem porque é filho de pastor, nem porque é dizimista. No reino de Deus não tem favorecimento. No reino de Deus todo mundo é igual. Então Jesus chega para ele e eu fico pensando na cena. Jesus vai para lá. O burburinho está lá na porta de entrada. Nego entrando apertado. Tu já pegou ônibus? Já pegou ônibus ali em Arthur Alvim? Faz tempo que eu não pego. Mas eu já peguei. Ó. Naquele tempo que eu pegava tinha pouco ônibus. Eram as peruas velhas. Ó. Uma vez, deixa eu contar para você, eu namorava com a Elianice. Só de casado a gente tem 28 anos. Ó, namorava com ela. Estava esperando ela no metrô. Pegamos uma perua. Aquelas peruas velhas. A perua lotou. Que para fechar a porta, acaba tem que se encolher assim para o cara fechar a porta. E a perua saiu de Arthur Alvim assim, ó. Na primeira curva que deu, a porta se abriu.
O camarada estava do meu lado, eu tentei segurar ele, mas ele escapou pela minha mão, caiu lá no meio, lá no meio da estrada. Eu digo, pronto, esse aí está na glória. No reino de Deus não tem favorecimento. No reino de Deus todo mundo é igual. E aí eu fico pensando, o burburinho que era para entrar naquela porta, Jesus foi pela outra porta. E lá tinha muita gente, num pequeno espaço. Irmão, eu estou falando de gente doente, aleijado, cego, pobre, gente pobre. Meu amigo, um camarada cego, pobre, sem ninguém por ele. Ó, sem ter o que fazer. Pelo amor de Deus, uma multidão de gente. Eu acho que ele ficou procurando um lugar para pisar assim, para passar, para chegar no homem que ele queria ir lá. Quando chegou lá, perguntou para ele assim. Disse assim para ele. Deve ter falado com ele. Disse assim, o senhor quer ser curado? Deve ter falado baixo, porque senão a multidão ouvia. O senhor quer ser curado? E aí o aleijado entendeu errado. Não sabia com quem estava falando. O aleijado pensou que Jesus estava propondo para ele jogar ele dentro do tanque. Foi isso que passou na cabeça dele. Quando ele disse, o senhor quer ser curado, ele está pensando que Jesus vai ficar lá, esperar as águas mexer para pegar ele e jogar ele dentro do tanque. Mas ele esqueceu de uma coisa, olha para mim, ó. Deus não terceiriza milagre. Não terceiriza. Nunca terceirizou. Isso aqui é importantíssimo. Aquilo que ele tem que fazer, ele mesmo faz. Por isso eu digo para você com absoluta certeza e a clareza do que a Bíblia diz. Aquilo que vai acontecer com você não vai ser anjo que vai fazer. Vai ser ele mesmo que vai fazer. Porque ele disse assim para Moisés, disse assim, ó, eu vou mandar um anjo com você. Moisés disse, nananina não, se o senhor não for, não me faça ir. Não me faça ir. Não me faça. O apóstolo Paulo era valentão. Deu trabalho para a igreja, no começo da igreja. O apóstolo Paulo foi um cara que deu problema para a igreja, foi perseguidor da igreja, matou crente. Chancelou a morte de Estevão. Estevão foi morto, apedrejado, não foi pelos romanos. Romano não matava com apedrejamento. Romano matava por crucificação. Os judeus não poderiam matar, a não ser que um romano estivesse presente e chancelasse aquele ato. O apóstolo Paulo estava lá e ele chancelou a morte de Estevão, porque ele era um homem que tinha dupla nacionalidade, ele também era romano. Deu problema para a igreja, correu atrás de crente. Os apóstolos ficaram com medo dele. E Jesus disse assim, esse aí, eu mesmo vou pegar ele com a minha mão. Olhe para mim. Jesus mandou um anjo para ir falar com ele a caminho de Damasco. Podia ter mandado, não podia? Podia ter aproveitado Gabriel que ficava por aqui, mandando recado para um e para o outro para pegar o apóstolo Paulo. Agora vá, ó. Podia ter mandado Miguel, que matou numa noite 185 mil soldados assírios. Ele não mandou. Ele disse assim, esse aí, eu mesmo vou dar um jeito nele. Pois aquilo que você está pedindo a Deus, eu estou dizendo para você que o próprio Deus, o próprio Senhor dessa igreja, vai fazer por você. Não espere anjo. Não espere. Porque o próprio Jesus vai fazer aquilo que ele lhe prometeu. É estranho ele fazer uma pergunta para um aleijado. Quer ser curado? O aleijado podia ter dito assim, como é que o senhor me faz uma pergunta dessa?
Eu estou aqui há 38 anos, o senhor pergunta que eu quero ser curado? Veja bem, a Bíblia diz que Jesus conhecia o estado daquele homem. Está escrito no texto que a gente leu. Jesus sabia do estado dele, que ele estava ali havia 38 anos. O que é que Jesus perguntou para ele? Que ele queria ser curado. O que Jesus está perguntando para ele é assim, ó, veja bem, você quer mudar do estado que você está? Porque o estado dele era de aleijado, paralítico. Quando Jesus diz assim, você quer ser curado? Jesus está falando de uma coisa chamada de atitude. Entende? Se você quer receber as bênçãos de Deus, você precisa ter atitude. Ter atitude. Senão você vai ficar nesse estado pro resto da vida. Entende o que eu estou falando? O estado é uma coisa. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Para ter resultado diferente, precisa ter atitude diferente. Se você quer receber o milagre de Deus, você precisa ter atitude de quem precisa, de quem quer. Você que é jovem e é apaixonado por alguém, por uma menina, e você é apaixonado por ela, mas ela não sabe. Para que ela saiba, você precisa ter atitude de quem está gostando dela. Entende o que eu estou falando? Senão ela não vai ficar sabendo nunca. E você vai continuar apaixonado. Só. Quando Jesus pergunta assim para ele, para um aleijado que está há 38 anos paralítico, pergunta para ele, quer ser curado? Jesus está dizendo assim, ó, tenha atitude. Se você quer resultado diferente, então tenha decisões diferentes, se posicione diferente. E eu poderia passar a noite inteira falando disso. Existem muitas coisas na vida da gente que é mudada por atitude. E aí Jesus dá uma ordem para ele. Eu já vou terminar para nós ir para casa. Jesus dá uma ordem para ele e diz assim para ele. Diz assim, quer ser curado? Tem atitude de quem quer ser curado. Senão você vai ficar nesse estado para sempre. E disse assim para ele assim, ó. Levante-se. Eu acho isso fantástico. Preste atenção. Na Bíblia, Deus nunca fala com ninguém prostrado. O profeta Ezequiel era filho de um sacerdote, que eu esqueço o nome do homem. Tinha uma vida, os sacerdotes, irmãos, era nata da sociedade de Israel. Eles eram importantes. Quando ele foi levado, o pai dele foi levado para a Babilônia, ele era um garoto, ele era um jovenzinho, perdeu tudo. E foi ser escravo lá na Babilônia. A vida dele acabou-se. E ele diz assim, à beira do rio Quebar, ele foi falar com Deus e Deus disse assim para ele, assim, ó, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Põe-te de pé. O que é pôr-se de pé? Irmãos, você já viu aquelas lutas? Eu vou dizer que eu gosto de uma coisa, ou vocês vão ser decepcionados comigo. Sabe aquela luta de MMA? Que é dois caras jovens, fortes. Olha a grossura dos peitos, olha os troncos dos braços. Jovem. Especialista em tudo que é artes marciais. Armado até os dentes. Em relação à luta, vão se enfrentar no ringue
Presta atenção. E lá no ringue, quando eles vão ser apresentados, um diz olhando para a cara do outro assim, eu vou lhe matar. O seu dia chegou, vai ser hoje, eu vou matar você. Lá em cima do ringue. E se você do lado de cá que vai enfrentar aquele camarada ali, você esmorecer, já vai entrar na luta derrotado. Entende? É disso que eu estou falando. Pôr-se de pé é isso. É se colocar de pé. Tem hora que você precisa enfrentar. A vida precisa ser enfrentada. Em todas as suas nuances. Não existe vida fácil. Para ninguém. Não existe. Às vezes você vê uma pessoa se dar bem e diz assim, que caba de sorte, rapaz. Você não sabe. Às vezes você precisa enfrentar. Levantar o couro da testa e ir para cima. E dizer como meu pai dizia, eu não abro nem para um trem carregado de areia. Tu sabe o que é isso? Presta atenção. Tu já viu um trem de carga? Olha a expressão do meu pai, o tamanho do exagero dele. Um trem de carga, irmão, vai uns 200 vagões. Às vezes tu cansa, pensa que vai acabar e continua passando, e continua passando, e continua passando. Meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Continua passando, continua passando. Meu pai dizia assim, eu não abro nem para um trem, imagina aqueles vagões carregados de areia, era um negócio pesado. Ele dizia, eu não abro nem para um trem carregado de areia. Ou seja, ele não abria. Não existe. Então, ele dizia isso, mas nós precisamos dizer isso, não fiados na nossa força, mas fiados na força de Deus. Tem hora que você precisa levantar do pó, fringir o couro da testa e enfrentar a vida. Senão você vai ficar desse estado pro resto da vida. Isso é mudança de atitude. Jesus disse, levante-se. Levante-se. Ele era um aleijado. Levante-se. Eu acho que ele começou a sentir um foguinho nos pés. Se levantou-se. Aí Jesus deu a segunda ordem, ele disse, agora você pega a sua cama e ande. Quer pegar a cama? Pegar a cama, eu imagino que a cama daquele homem, há 38 anos, não era uma coisa sem tomar banho, não era uma coisa muito boa, não. Primeiro que Jesus mandou ele pegar a cama, porque se outra pessoa deitasse naquela cama, morria na hora. Para não acontecer com outra pessoa. Então, pega a sua cama, o que não serve para você, não serve para ninguém. Leve ela. Outra coisa. Aquela cama se acomodou do jeito que ele ficava. Porque quando você fica deitado num lugar da mesma forma muito tempo, o lugar toma os moldes que você deixou lá. Ou seja, isso tem a ver com comodidade. Fica cômodo, entende? Você deita muito tempo num sofá do mesmo jeito, o sofá afunda. Não é assim? Afunda. E a segunda ordem era a seguinte, leva a sua cama e ande. É preciso andar. É preciso sair do lugar. Outra expressão nordestina, quem espera para o tempo ruim é lajeiro. O que é esperar para o tempo ruim? Quem espera para o tempo ruim é uma pedra que não pode fazer nada, que não pode sair do lugar, mas você não tem que esperar para o tempo ruim. Você tem que achar uma saída para você. Entende isso? Estou terminando. A palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. O milagre que Deus vai fazer para você é esse. Ele mesmo vai fazer. Ele não vai enviar anjo, não vai enviar pastor. Não vai enviar, ele mesmo vai fazer. Porque tem poder para isso. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode curar você. Ele pode fazer o que ele desejar fazer. Porque ele é Deus. Geralmente é uma regra. Tudo que Deus faz na nossa vida, faz em sociedade conosco. Por isso que ele diz para o aleijado, levanta, toma a sua cama e anda. Eu quero que você saia nessa noite com essa certeza de que Deus não vai fazer tudo sozinho.
e que Ele conta com você. Se levante, tome uma atitude e você vai ver a diferença na sua vida. Amém?